Então, boa noite a todos. Gostaria de dar as boas-vindas a todos que vieram participar dessa nossa reunião hoje, em especial ao nosso casal convidado, né, o casal ilustre Suzana e Luiz Schettini, né? Agradecemos demais a participação deles, a essa disponibilidade e aceitar o convite, né, para participar e trazer toda a bagagem, todo o conhecimento que eles têm sobre o assunto, né, são pessoas referências aí sobre o assunto, né, para nós, então é uma honra, né, a gente poder ter a participação de vocês na nossa reunião. Né? Eu sou o Sidney, estou como presidente do grupo do GEAFA atualmente. Não sei se os outros integrantes do grupo querem se apresentar rapidamente, então. Eu sou a Marilyn, sou psicóloga e eu estou como secretária do grupo hoje. Eu sou Melissa, eu sou Relações Públicas do grupo, mas acompanho o grupo desde a sua fundação também. Eu sou a Marli, estou como tesoureira e também iniciei com o grupo desde o primeiro encontro. Eu sou Janice, também integro o grupo e iniciei há cerca de, acho que 2 anos, né? Esse é o segundo ano. E é um prazer sempre estar nessas reuniões com o grupo e auxiliar. Eu sou a Aline, eu sou psicóloga, estou como associada há uns 2 meses. Legal, e nós temos também o Leandro, né, que infelizmente ele tem um outro compromisso justamente no mesmo horário das nossas reuniões, então ele não está podendo participar. Já deixou uma mensagem dizendo que está bem triste de não poder participar dessa reunião, né, para prestigiar aí a Suzana e o Luiz Schettini, mas com certeza ele vai assistir essa gravação depois para poder, né, se inteirar e tal. Então, hoje a nossa reunião tem o tema a adoção, desejo ou necessidade, né? E vou fazer uma breve apresentação aqui do casal, né? Da Suzana e do Luiz. A Suzana, ela é mestre em psicologia clínica pela Universidade Católica de Pernambuco. Ela atua como professora universitária em cursos de graduação e pós-graduação, além de psicóloga terapeuta, atendendo as crianças, adolescentes e adultos em consultórios. Tem experiência na área de psicologia clínica, com ênfase na família e interações familiares. Participa de programas de atendimento comunitário, tendo se especializado no atendimento a famílias adotivas. É mãe por adoção e tem vasta experiência com grupos de apoio à adoção e demais atividades sobre o tema. E o Luiz Schettini Filho nasceu em Garanhuns, Pernambuco, tem formação acadêmica em psicologia, filosofia e teologia, trabalha como psicólogo clínico há décadas, atendendo crianças, adolescentes e seus pais. É pai adotivo, já atendeu filhos adotivos que hoje são pais. É autor de vários livros sobre psicologia da educação, psicologia da adoção e relações interpessoais. Os 2 primeiros livros que publicou sobre adoção, em 98, pela editora Bagaço, foram Compreendendo o Filho Adotivo e Compreendendo os Pais Adotivos. E esses deram início a uma bibliografia especializada na área da adoção. Podem me corrigir se tiver alguma informação equivocada aqui, enfim, né? E quem vai mediar a nossa reunião hoje é a Marilyn, né? Então, já passo a palavra para ela, para a gente dar início à nossa reunião. Então, né, como eu já falei inicialmente, é um prazer, né, e como o Sidney falou, ele é uma referência, ter esse casal no meio da adoção e uma referência para nós enquanto grupo, pessoas que são tão atuantes nesse meio, tão engajados, tão estudiosos, então vivem, acho que tanto na teoria quanto na prática. Não sei se fosse fazer um percentual de quantos por cento é a teoria e quanto que é a prática, acho que conseguiram compilar esses dois muito bem, assim. São avós também, né, eu acompanho a Suzana, um pouco da Suzana nas redes sociais e vejo os netos e a avó babona, né, que é por esses netos. E então eu gostaria, né, de dar a palavra para eles, acho que estamos aqui para escutá-los e entender um pouco de o que é, né, esse desejo, o que é essa necessidade desses pais
que chegam como pretendentes, acho que grande parte dos que estão aqui, né, são pretendentes à adoção, alguns já com a família formada, né, então de ouvi-los com esse intuito de fazer essas reflexões, né, sobre algo que é tão importante, esse sim, né, que esses adultos fazem quando entram com um processo para adoção. Bem-vindos novamente, obrigada. Olá, pessoal. Então, boa noite a todos. É realmente para nós uma grande alegria estar com vocês neste momento, né? Isso nós achamos fantástico, né? Na nossa idade, é incrível, né? Estamos aqui em Recife, né? no meio da chuva, né? E estamos juntos com vocês, não é? Lá em Santa Catarina, né? Nessa terra tão linda que eu gosto demais, né? Eu preciso atualizar meu currículo. Está faltando aí um item muito importante, tá certo? Nós somos bisavós adotivos. Já fomos promovidos a bisavós. Olha só que legal. Coisa boa! Então, pais, avós e bisavós, é uma turma, hein, gente? Olha, Luiz, numa palestra outro dia, ele disse que a maternidade e a paternidade é um caminho sem volta. Então, para quem está iniciando essa caminhada, né, pense bem, não tem volta. Os filhos vão promovendo a gente, a avós, os netos, a bisavós, e assim vai, né? Mas é muito bom, sabe, pessoal? É uma experiência, assim, fantástica na nossa história. A gente tem muitas nuances, né, muitas possibilidades, né? Tenho duas filhas biológicas, hoje é tudo junto e misturado, né, gente? Isso é só um fato histórico, né? E fiquei avó de primeira vez pela adoção, já nem sei mais, não lembra isso, né, na nossa vida prática, né, porque somos apenas família, né. Então, nós vamos falar um pouquinho desse tema, né, trazer algumas reflexões, e na nossa dinâmica, Luiz vai iniciar, né, a deixar as suas colocações, né, a gente tem um contexto familiar aí que a gente tem que organizar, né, nosso filho Mateus, que é o único que está em casa, os outros todos já debandaram, né, então Mateus, nosso eterno bebê de 24 anos, né, e ele precisa jantar, então enquanto o Luiz fala, eu dou a janta a ele, vai comer pizza, a comida predileta dele, né, mas eu estou bem pertinho aqui, estou acompanhando, qualquer coisa que precisarem, eu estou aqui juntinho, tá, Luiz, ele tem um pouco de ansiedade em relação à tecnologia, né, para não dizer outra coisa, né, ele fica nervoso, né, quando trava e tal, eu tenho que ficar no lado dele, né, quando ele fala, senão ele não fala não, e dá para entender, né, gente, agora mesmo, né, a gente estava lidando mais de 15 minutos para poder entrar, e eu não quis entrar, não sei por que cargas d'água, não havia nada errado, mas enfim, né, gente, então, que nós tenhamos um excelente encontro, que nós possamos realmente atender as expectativas de vocês nos colocam muita expectativa, isso é pesado, gente, né? Lembre que somos avós e bisavós. Né? Então, vamos de leve, né, Suzana? Vamos fazer o possível, né, para deixar a nossa contribuição para vocês, para esses que estão aí, né, na entrada do projeto de maternidade e paternidade. E é com muito carinho que a gente faz isso, tá certo? Então, está aqui o Dr. Luiz, que vai começar a sua fala. Boa noite para todos. O que ela disse sobre a tecnologia é verdade. Eu estou vendo vocês, sei que vocês estão longe, não sei se há outras pessoas de outros lugares, e isso me incomoda um pouco, eu estar assim, tão perto, mas sem estar junto, né? Eu gosto dos benefícios da tecnologia, não gosto de mexer com ela, até porque não sei. Bom, inicialmente eu estava aqui pensando, eu gosto muito de um filósofo dinamarquês, algum de vocês talvez conheçam, de alguma referência, que é o Kierkegaard. Kierkegaard, eu gosto muito das posições dele, e eu lendo num livro dele um tempo desses,
ele dizia que todas as vezes que a gente vai falar a um grupo de pessoas, a gente deve dizer a idade que tem, porque as pessoas vão ouvir a gente em função do tempo em que a gente já viveu. Isso é verdade. De modo que eu me sinto obrigado a dizer quantos anos eu tenho antes que alguém pergunte, né? Ano passado, eu fiz os meus primeiros 86 anos. Já daqui a 4 meses já estarei entrando nos 87. Isso é uma coisa muito interessante, porque nós somos sempre as pessoas do nosso tempo, do tempo que passou, do tempo em que a gente está vivendo no presente, e daqui a pouco no tempo do futuro, em que algumas mudanças vão ocorrer, sem que a gente se desligue totalmente das coisas que passaram. Outro dia eu estava percebendo, enquanto dirigia o carro, a desproporção que existe entre o retrovisor do carro e o para-brisa enorme. O retrovisor muito pequeno e o para-brisa muito grande. Então eu comecei a entender por quê. É porque o retrovisor mostra o que já passou e o para-brisa mostra o que vem. E a gente tem que estar muito mais atento ao que vem do que aquilo que passou. De modo que o que passou deixa suas marcas, marcas que se transformam em marcos de um começo ao longo do processo. A gente aprende com as coisas que passaram, mas a gente não pode viver o que já passou, nem modificar. A gente não consegue modificar o passado. É possível a gente modificar a interpretação que a gente vem dando ao que passou. Isso é possível e, às vezes, necessário. E aí, o que acontece? A gente tem que viver, sobretudo, a atualidade, carregando a reboque o que passou e tendo uma expectativa do que vem. Veja como o processo de viver inclui uma profundidade enorme no estar no mundo com as pessoas. Bom, essa é a explicação inicial. Eu preciso fazer pelo menos a introdução do tema que vocês propuseram, porque Suzana, ela tem assim, a mente mais prática, né? As formulações mais práticas, então eu vou deixar para ela esses aspectos, mas eu quero traçar umas linhas mestras aqui com uma introdução, tá? Sobre essa questão da adoção, desejo ou necessidade. É interessante isso, porque a gente usa certas palavras sem atentar claramente para o sentido delas, né? Há muitas palavras que nós usamos no dia a dia e não percebemos o significado assim mais profundo que elas têm e que, a meu ver, foram perdendo o sentido até pelo uso tão continuado que a gente perdeu o sentido delas. Uma delas chama-se desejo. Desejo é a mola de tudo. O desejo é o que movimenta a vida. Tanto que hoje se diz que a doença do século seria a depressão. E a depressão é o quê? A depressão é uma perturbação do desejo. A pessoa que está em um estado depressivo, ou numa depressão mais profunda, ela perde o desejo. Ela não sai do seu lugar, ela não quer acordar, ela não quer fazer mais nada que fazia. E as pessoas que lidam com alguém em depressão começam a querer ajudar, a estimulá-la a fazer coisas, que é tudo que ela não pode, é fazer coisas. E dizem assim, você gostava tanto de praia, vá para a praia, você tem tempo, vá a um cinema, vá para um shopping, é tudo que ela não pode fazer, porque isso é uma ameaça, ela não tem o desejo. Então, o desejo é essa mola
que deixa a vida em movimento. Dentro do contexto da adoção, o desejo é um gatilho que desperta a busca do filho que não se tem. Mesmo que já tenhamos outros filhos, mas cada filho é filho único. Essa é outra expressão que a gente usa assim, de uma maneira inapropriada. As pessoas que têm somente um filho dizem, ele é filho único. Não. Ele, inicialmente, é o filho único, o único filho que a pessoa tem. Mas todos os filhos que a gente tem são únicos. Nós que temos 5 filhos, eles são únicos. Cada um é uma pessoa específica, singular. Então, quando nós, por exemplo, adotamos um filho, antes de estar adotando o filho, nós estamos adotando uma pessoa. O filho, antes de ser filho, é uma pessoa com suas singularidades, suas peculiaridades, com uma genética diferente daquela que teria se nós fôssemos o agente biológico da existência deles. Veja que aglomerado de singularidades. E muitas vezes essas singularidades não concordam com o nosso desejo. A gente deseja o filho, em cima do desejo a gente faz um esboço, em cima do esboço a gente quer transformá-lo na arte final, naquela forma final. Mas as singularidades do filho não atendem muito a alguns desejos nossos. E eu acho até que isso é muito bom, porque muitos dos nossos desejos em relação aos filhos são desejos um tanto egoístas. Querem que os filhos sejam dessa forma, atinjam aquele objetivo, nesse ritmo, naquele tempo, e nós não descobrimos com clareza que eles são pessoas e que têm o seu ritmo, que têm os seus projetos. A gente oferece o quê? A gente oferece uma estimulação, a gente oferece uma configuração, a forma de ser pessoa, a gente oferece alguns elementos da nossa experiência, pronto. E o que ele vai fazer com isso depende muito deles e depende, em parte, do vínculo afetivo que nós construímos com eles. Então, veja só, aí voltando para o desejo. O desejo é fundamental, mas o desejo sozinho não vai muito longe. Quantos de nós tivemos alguns ou até muitos desejos durante a vida, e esses desejos foram enfraquecendo ao longo do tempo, foram nos decepcionando, e a gente foi deixando alguns do lado e outros foram aparecendo. O desejo sozinho não faz nada. É preciso que o desejo se transforme em vontade. Vontade é diferente do desejo. A vontade é aquele elemento que começa a dar forma ao desejo. Por exemplo, vou dar um exemplo bem rasteiro, assim, bem simples. Vamos admitir que eu queira comprar um determinado carro, mas eu não tenho dinheiro. Eu tenho um desejo enorme de ter aquele carro, mas eu não tenho dinheiro. Então, se eu começo a transformar o desejo em vontade, eu vou tentar encontrar as formas de conseguir esse dinheiro para adquirir aquele carro. O desejo só não me dá o carro. É preciso que a vontade dê forma ao desejo. A vontade sem o desejo seria meio raquítica, penso eu. Portanto, é como se a vontade surgisse quando vem o desejo. O desejo de filho, por exemplo, seja por que razão for, se ele não for complementado pela vontade, onde a gente comece, por exemplo, a se organizar internamente para a viabilização daquele desejo.
onde a gente comece a se preparar, e essa preparação não é simplesmente a preparação de a gente se informar sobre aquelas necessidades jurídicas de tornar uma criança ou um adolescente nosso filho. Não é só isso, isso é importante, mas não é só isso. Não se trata simplesmente de a gente se organizar financeiramente, materialmente, para os custos que a vinda desse filho produziria. Isso também é importante, mas não é uma situação absolutamente indispensável no que diz respeito ao desejo da adoção. Não. Há necessidade de uma preparação de nós que queremos adotar o filho, uma preparação nossa como pessoas, porque nós estamos adotando pessoas. Isso tem ocupado a minha atenção, os meus interesses nos últimos anos. Eu trabalho no meu consultório em psicoterapia, atendo crianças, adolescentes, adultos. Eu gosto de todas as idades. Faço isso há 51 anos, se não estou enganado. E cada dia foi crescendo em mim essa questão, pelo que eu fui vendo nos pais e nos filhos e nas relações entre as pessoas, que às vezes a gente é bem intencionado, tem o desejo de construir determinados caminhos para a gente, para aqueles que estão dentro do nosso grupo familiar. E não conseguimos muito. E a minha percepção tem sido, muitas vezes, torna-se um obstáculo na conquista dessas expectativas. O fato de nós não assumirmos uma atitude adotiva em relação a nós próprios. A gente não se adota. A gente adota um filho, mas a gente não se adota como pessoa. Isso quer dizer o seguinte: quantas pessoas têm dificuldade de viver de uma forma boa consigo mesmas? Quantas pessoas têm dificuldade, por exemplo, em um momento em que é necessário ou é bom que a gente esteja só com a gente, e a gente se fica entediado, até alguns ficam receosos, outros têm medo, chamam isso de solidão. Isso não é solidão. Por quê? Porque têm dificuldade de serem companheiros de si próprios. A pessoa mais próxima de mim sou eu mesmo. Se eu não convivo bem comigo, eu vou ter muita dificuldade de conviver bem com as outras pessoas, e no nosso caso aqui, de conviver bem com essa outra pessoa, que é o filho que a gente adota. Porque esse filho que a gente adota vai trazer para nós uma série de situações inusitadas. Algumas delas a gente até prevê, mas não pode prever da forma como elas chegarão a nós. Elas serão sempre inusitadas. Ora, a gente já sabe, embora alguns pais adotivos colocam de lado essa ideia, fogem um pouco disso, a gente já sabe que toda criança ou adolescente que chega para nós como filho por adoção vem de uma história familiar conturbada, porque senão não viriam para adoção. Elas vêm com uma história, com uma biografia maculada de algumas coisas indesejadas, de algumas coisas perniciosas, de algumas faltas que angustiam. E nós vamos receber essa criança ou esse adolescente com essas características, com ênfase mais num aspecto do que no outro, mas elas vêm com essa espinha dorsal de um sofrimento anterior. E nós não podemos ignorar isso. Não podemos, entretanto, fazer disso um processo de criar esse filho como filho, sempre agradando a ele em tudo, porque ele já sofreu muito, porque ele já teve muitas faltas, então agora eu vou provê-lo de muita coisa. Também não. Veja
que os pais adotivos precisam de uma preparação ampliada. Preparar-se no que diz respeito aos processos adotivos, preparar-se no que diz respeito a como conduzir essa transposição que a criança está fazendo de uma família considerada inadequada para outro que a gente espera que seja adequado. E também prepararem-se como pessoas. Hoje nós temos os grupos de apoio à adoção, e eu estou com vocês aqui, que são um grupo de apoio à adoção. Nós já temos em alguns lugares grupos do pós-adoção, que dão apoio aos pais que adotaram depois que estão com os filhos. Isso é uma coisa importantíssima. Aqui em Recife a gente tem um grupo de apoio à adoção extraordinário, que tem facilitado muito e ajudado muitos pais que se encontram com peculiaridades dos filhos que adotaram, sem saber muito como lidar com aquilo, e o grupo de pós-adoção tem uma importância enorme. Mas eu gostaria de ver, antes dos meus 95 anos, eu gostaria de ver alguns grupos de preparação dos pais adotivos, mas de preparação como pessoas que são, não dos pais que virão a ser ou que estão sendo, mas das pessoas que são. Olha, quando a gente vive bem com a gente, fica muito mais fácil viver bem com os outros que são diferentes. Esse estar só consigo, que eu chamo de solidão, e nesse sentido a solidão é uma coisa boa. A solidão é uma coisa boa. É eu estar só comigo mesmo quando é preciso que isso aconteça. Porque eu estou em boa companhia. Mas quando eu não estou comigo de uma forma boa e quando eu não estou de uma forma boa com os outros, isso não é solidão, isso é isolamento. O isolamento é terrível. O isolamento deixa a gente sem uma base que a gente sinta segurança para estar no mundo. A solidão não. Há momentos de solidão que são extraordinários. E há momentos de compartilhamento que são enriquecedores. Eu estava outro dia revendo algumas coisas da minha história pessoal, e não tenho medo de dizer, eu vou dizer, porque quer vocês concordem ou não, é a mesma, é a realidade semelhante à de vocês, e a de qualquer pessoa, penso eu. Eu fui fazer uma relação dos grandes amigos que eu tenho. Claro que o conceito de grande amigo é diferente para cada pessoa, né? Mas eu digo grandes amigos, aqueles amigos que são meus amigos sem saber o que eu penso, sem saber o que eu gosto, mas eles gostam de mim, têm um vínculo afetivo comigo, independentemente dos meus comportamentos. Esses são meus amigos. Eu só consegui fazer uma lista de 6, meia dúzia. Dessa meia dúzia, 5 já morreram. Eu só tenho um, que, por sinal, está fazendo 93 anos de idade. Mas veja, eu estou construindo outros, né? Que nos próximos anos, quem sabe, eles serão guindados à categoria de grandes amigos. Então, vejam só, esses amigos são amigos com quem a gente compartilha, são o que a gente entende como reais companheiros. Essa é uma das palavras que a gente usa e a gente não sabe bem o significado delas. A palavra companheiro vem de 2 palavras latinas, cum, que é com, e panis, que é pão. Então, companheiro é aquele que come do mesmo pão. Isso é extraordinário. Eu vejo alguns casais se apresentando, isso aqui é meu companheiro, isso aqui é minha companheira, e eu me pergunto se comem do mesmo pão. Eu me pergunto,
Ser companheiro é comer do mesmo pão. Ser companheiro é estar buscando uma divisão que não vai esfacelar. A divisão é uma divisão que vai multiplicar. Eu me lembrei agora que a minha mãe dizia uma coisa que eu nunca entendia. Eu tenho um irmão 1 ano mais novo que eu e uma irmã 2 anos mais nova que eu. Os 3 estamos vivos, são 86, 85 e 84 anos. E eu lembro, quando criança, a gente, naquela época, se podia jantar junto, almoçar junto, a família toda, hoje é muito difícil. E então, fazia-se o prato de cada um e a gente se servia, e minha mãe dizia sempre, olha, divida as coisas irmãmente. E um dia eu perguntei a ela, o que é dividir irmãmente? Ela disse, você divide, dá a parte maior para seu irmão, e a parte menor fica para você. Dividir irmãmente. Aí no dia seguinte, quando a gente foi almoçar, e tinha que dividir irmãmente, aí eu dei o prato a ele para ele dividir irmãmente comigo, porque eu ia receber a parte maior. Né? Então, veja, essa divisão do compartilhamento, ela tem que ser encontrada através do vínculo afetivo. Aí vocês vão me perguntar, o que é que isso tem a ver com o desejo e com a necessidade? Muita coisa. Porque não basta só desejar ter o filho. A gente tem que desejar sabendo que, vindo o filho, esse filho vem em forma de pessoa. Vindo esse filho, ele não vem aquele filho idealizado por nós. Nada contra a idealização do filho. Nós idealizamos. Aqueles que têm filhos biológicos, no sentido de que geraram os seus filhos, também esperam alguma coisa, fazem um esboço, um projeto, e os filhos vão crescendo e vão modificando o esboço que a gente faz. Algumas mudanças são um tanto bruscas e a gente fica meio descompensado, mas tem que ser assim. Veja, o filho nunca será aquele filho idealizado na sua totalidade. O filho será sempre o filho possível. Eu gosto muito dessa forma. O filho possível. Né? Nós temos 5 filhos. São os filhos possíveis. Tem um, usando a palavra no nosso sentido, que é impossível, sempre foi impossível, naquele sentido de que nunca obedecia a determinadas normas, nunca atendia a determinadas expectativas da gente. Esse a que eu me refiro foi adotado com 24 horas de nascido. Então, vejam que eu tive uma oportunidade enorme de ajudá-lo a se formar na direção que eu expunha e que apresentava. E, ao longo do tempo, ele foi tomando alguns caminhos diferentes das minhas expectativas, e até hoje alguns comportamentos dele não me agradam. Ele sabe disso, que a gente conversa muito sobre isso. Eu não gosto de algumas atitudes dele, mas ele hoje está com 48 anos. Foi e é o filho possível. Eu tenho uma relação afetiva profunda com ele. Então, veja, o desejo estava ali, a vontade me deu condições de tê-lo como filho, de organizar um projeto de vida com ele, mas ele começou a fazer os seus caminhos próprios, que é uma coisa boa. Eu não gosto muito quando as pessoas, por exemplo, usam uma expressão que é muito comum as pessoas usarem isso, quando alguma coisa está desorganizada, seja na casa, seja no grupo familiar, no trabalho profissional. Então as pessoas dizem assim, vamos botar tudo nos trilhos.
Tem coisa fora do trilho aqui. Vamos botar nos trilhos. Eu não gosto muito, porque os trilhos são muito engessados. Eles engessam a gente. Algumas horas é preciso trilho, em algumas situações temos que andar nos trilhos. Mas eu não posso desconsiderar o valor das trilhas. As trilhas são pessoais e são circunstanciais. São caminhos que a gente precisa seguir conforme algumas peculiaridades dos filhos. Vamos andar nos trilhos e, em alguns casos, eu preciso me valer das trilhas. Então, veja a importância do autoconhecimento para a gente chegar a tentar ser pai, ser mãe por adoção. Então, veja o que é o desejo. O desejo é o gatilho. O desejo é o começo. O desejo sozinho é ameaçador. Pode levar a gente a caminhos distorcidos. Quando vem a vontade organiza o desejo em uma direção. Mas acontece que essa vontade, junto com o desejo, pode ser pouco, e a gente não chegar a determinados objetivos. É preciso uma terceira coisa, é a determinação. Então, veja, o desejo, junto com a vontade, se estabelece em uma direção, mas é preciso uma determinação, uma continuidade. É muito interessante essa questão da determinação, porque se há uma atitude na vida que não pode ser desconsiderada, é que a vida é uma tentativa. A coisa mais importante na vida é tentar viver. Tentar. Quando a gente para de tentar, acredito eu, em qualquer circunstância, eu diria, alguma coisa está errada com a gente, porque a gente parou de tentar. Portanto, eu lembraria a vocês, por favor, não caiam na tentação de não tentar. Tentem sempre, tentem. Olha, com filho, a gente tem que tentar sempre. Não existe essa questão de não posso mais, não aguento mais, não sei mais. Tudo isso pode ser real em um determinado momento. Então, eu tenho que buscar o conhecimento, a informação, a experiência, a minha autoavaliação. Não é? A vida é uma tentativa. Nós somos ou temos que ser tentadores. Veja que a partir do desejo, onde é que a gente foi chegando? O desejo que constrói a vontade, que pede a determinação e que nos leva a tentar. Nunca se desiste de filho. Tá? E aqui pode ser que, diante dessa minha afirmação, possa surgir uma pergunta qualquer depois sobre algum caso de pais que adotam filhos e, depois de um tempo, devolvem. Aquela devolução, voltam lá para o juizado e explicam a impossibilidade de continuar com aquela adoção. E a gente fica assim, puxa vida, como é que se devolve um filho? Eu já resolvi esse problema a partir do momento em que eu comecei a perceber o significado dessas devoluções, que são muito poucas, mas às vezes acontece. Quando uma pessoa devolve já a adoção estabelecida, mas não estabilizada, ela foi estabelecida juridicamente, tudo, e essa pessoa aponta uma série de razões, eu já enfrentei vários casos desses no consultório, e devolvem a criança. Ora, devolveram o quê? Um filho? Não. Não. Porque filho não se devolve. Eles não devolveram um filho, devolveram uma criança, devolveram um adolescente. Por quaisquer razões não puderam ficar com eles. Mas não conseguiram construir uma relação de filiação. Quando se constrói uma relação de filiação, essa relação é indestrutível, mesmo que a convivência seja difícil.
mesmo que a convivência seja desarticuladora, mas a relação de filiação permanece. Isso quando se constrói a relação de filiação, que não é construída simplesmente porque um juiz disse que vai ser assim e a lei deu orientações nesse sentido. Não. O vínculo afetivo é um vínculo, o vínculo filial é um vínculo afetivo. É por isso que eu não acredito em uma expressão que muitas pessoas usam. Antigamente ele era muito comum, hoje eu tenho ouvido pouco, mas eu ainda ouço. Foi um amor à primeira vista. Isso entre adultos ou entre no ambiente dos pais adotivos que vão, às vezes, olham para uma criança que está disponível juridicamente para adoção e há algumas, e a pessoa diz, olha, eu olhei para fulano, para aquela criança, foi um amor à primeira vista. Não, eu entendo, foi uma afinidade, foi uma atração de alguma forma, mas amor à primeira vista me parece muito difícil, para não dizer impossível. Sabe por quê? Porque o amor é um processo. É um processo. A gente ama as coisas ou as pessoas com as quais a gente constrói uma relação num processo de troca afetiva. Veja, por exemplo, o que significa uma gestação. A mulher que gesta uma criança, ela não gesta necessariamente um filho, gesta uma criança, que se tornará filho quando ela estabelecer uma relação concreta e objetiva afetiva, que ela já começou na gestação, mas ainda é insuficiente para configurar a filiação. Agora, veja a relação do pai, que é pai biológico daquela criança que está sendo gestada. A distância dessa figura masculina, naquele momento dos 9 meses da gestação, é muito maior, porque a criança está no útero da gestante. O pai não. O homem está à parte esperando. Tanto que essa relação de paternidade, ela é, na realidade, construída após o nascimento dessa criança. Constrói-se a paternidade e a filiação. Olha, com tudo isso, eu estou querendo dizer para vocês que o amor pelo filho que a gente adota é um processo. Ele se constrói, se estabelece e se estabiliza. E aí não tem mais volta. A gente pode ter dificuldades de lidar com o temperamento dele, com algumas características pessoais que não atenderam à nossa expectativa, mas o filho permanece filho. Outra questão que eu não quero esquecer, porque daqui a pouco entra Suzana, eu estou só na introdução, né? Ela está terminando lá as atividades com o Matheus, e a minha introdução já está se delongando muito, embora eu anotei umas coisas aqui, eu anotei 10 coisas para dizer para vocês, já disse 3, mas não vou dizer as outras 7, ficará com outra oportunidade que a gente se encontrar. Eu quero ficar realmente na introdução. Então, vejam só, o que é importante para nós na adoção? Depois de estabelecido esse processo, que começa com o desejo, a vontade e a determinação. Aí entra o processo de filiação, de convivência, a construção de um amor que vai se transformar em pai e mãe e filho. O importante nessa relação de amor não é o amor do filho por nós, é o nosso amor pelo filho. Então, veja, o importante é o amor pelo outro, em qualquer relação. Relação entre adultos, qualquer relação. É o amor pelo outro e não o amor do outro. O amor do outro poderá chegar a mim dependendo da forma
e da consistência desse amor pelo outro. Então, é interessante porque, ao longo de muitas décadas lidando com adultos e crianças, eu vi tantas vezes pessoas adultas, sobretudo as mães, os pais fazem menos isso, as mães fazem muito, com crianças recém-nascidas ou já crianças maiores, sobretudo com aquelas na faixa de 1 até 2 anos de idade. As mães conversam com os seus filhos nessa faixa de idade e, geralmente, nessas conversas, há um momento em que a mãe olha para o filho e diz: você gosta da mamãe? Como que querendo se certificar que o filho gosta dela, que o filho a ama. Isso não tem importância maior. Isso é uma resposta interessante. O que importa é o meu amor pelo filho, que vai gerar uma contrapartida, evidentemente. Mas eu já vi muitas mães insistirem tanto nisso, os filhos já um pouquinho maiores, perguntam: você gosta da mamãe? E ele diz: tá, gosto, tá bom, gosto. Veja, essa resposta não tem sentido. Como a pergunta também não tem sentido. É o processo de uma relação de amor que produz os resultados. E aí fica a outra parte que eu não vou poder falar para vocês, que eu não quero tirar o tempo de Suzana, que tem coisa muito boa para dizer. A gente pergunta: o amor é um desejo? Ou é uma necessidade das pessoas? Uma necessidade para as crianças adotadas? Veja, quando se juntam o desejo e a necessidade, a gente constrói uma boa relação de amor. Mas quando existe só o desejo ou só a necessidade, a gente dificulta uma relação de filiação adotiva. Tá? Uma outra oportunidade, eu até gostaria de conversar com vocês sobre essa questão da necessidade. Quantas necessidades nós temos e que configuramos assim como necessidades, e elas são prejuízos, não são coisas necessárias. Só para finalizar, eu diria para você assim: quando terminar esse encontro da gente aqui, suponho que quase todo mundo deve estar em casa, não é? E olhem cada cômodo da casa de vocês, examinem as coisas que existem lá, abram algumas gavetas e pergunte se tudo isso que vocês viram no espaço físico, dentro daquelas gavetas, daqueles armários, se tudo isso é necessário. Provavelmente não. Eu andei fazendo um cálculo há muitos anos, não atualizei essa estatística, mas na minha estatística antiga eu tinha muita segurança disso. Se nós tirássemos de dentro das nossas casas 30% do que existe nelas, isso não faria falta e ficaria até melhor. Eu estou com a impressão que hoje esse percentual aumentou. Então, veja, o que é necessário, transpondo isso para a relação de convivência com as pessoas. Fica aqui a pergunta, já que o tema é em forma de pergunta, eu concluo a minha parte com essa pergunta: o que está sendo necessário para nós? Agora vou passar para a Suzana, porque ela vai botar os pontos nos is. Eu ofereci alguns is e ela vai agora dar alguns pontos. Muito obrigado. Doutor Luiz, muito obrigada. Só trazendo um pouquinho do que o doutor Luiz trouxe, assim, dessa romantização, né? Eu acho que o quanto se romantiza esse amor à primeira vista. E parece que se não é desse jeito, parece que, mas do fulano foi assim, o meu não foi assim, o que tem de estranho, né? E uma coisa que, algo que eu venho também escutando um pouco no consultório, a partir de quando a criança chegar, eu vou mudar tal coisa. Né? Então, a partir do momento que eu tiver o meu filho, eu vou colocar limites nas pessoas. Né? E isso me causa uma estranheza.
olha a expectativa, né, que se cria através de uma criança que está chegando, que nem sabe dessa expectativa, e a partir dela é que eu vou gerar, então, uma mudança. Então, a situação de o desejo estar além, né, esse desejo, como diz o Dr. Luiz, é um desejo isolado, ele não tem sentido. Então eu preciso avaliar como um todo, né, o meu desejo junto com, se for um desejo a dois, né, qual é o desejo também, da pessoa que está adotando comigo, qual é o desejo dessa criança, né? Essa criança, não só os adultos, como o Dr. Luiz bem falou, assim, não é o amor que a criança tem que expressar por mim, mas eu expressar enquanto adulto também nos meus cuidados, na minha paternidade, na minha maternidade, e quais são as necessidades que essa criança tem, e quais são as necessidades que esse adulto tem, e o desejo que essa criança tem. Né? Quando o Dr. Luiz falou ali de não tratar essa criança ou esse adolescente somente como alguém que precisa agora ter tudo, né? A gente vê numa situação de brinquedo, né? Às vezes os pais vão lá e compram um brinquedo mais caro para a criança, e quando ela olha para o lado, ela vê uma caixinha de fósforo, ela vê um rolinho de papel higiênico, ela vê uma tampinha, ela vê aquilo, o barulhinho é o mínimo, é a necessidade dela, era ter algo para brincar, e não necessariamente o valor econômico, né? Tudo Suzana, desculpa, doutor Luiz, pode ir, por favor. Tá tudo bem. Não, tudo bem. Eu acho que as suas observações dariam margem para a gente conversar um tempo mais sobre algumas questões. Quem sabe a gente vai ter outras oportunidades. Sim, com certeza. Vamos esperar por isso. Qual é a programação de vocês de término do... Então, Suzana, a gente tem, acho que em torno de uns 20 a 30 minutos, seria possível, será? Justamente para eu me organizar, né? Se você disser que é 15, me organizarei em 15, né? Acho que em torno de 20 a 30 minutos a gente tem geralmente um estipulado até 9 horas. Né? Certo. Então, acho vão que abrir para perguntas? Sim, acho que a gente pode deixar uns minutinhos finais para perguntas, sim. Uhum. Certo. Muito bem. Então, gente, escutei ali direitinho o que o doutor Luiz falou, até para não ficar uma coisa repetitiva, não é? Enquanto ajeitava Mateus. Gostei muito da pergunta, né? Adoção, desejo ou necessidade? Eu muitas vezes me faço essa pergunta quando eu trabalho com as pessoas, né? Com os casais, com as pessoas que adotaram, né? Uma das minhas funções aqui em Recife, eu sou coordenadora do Núcleo de Apoio no Pós-Adoção do GA de Recife, e também sou diretora técnica da APEGA, que é a Associação Pernambucana de Grupos de Apoio à Adoção, e nós temos também um trabalho de pós-adoção, né, através da APEGA, que nós temos aqui um GA virtual que cobre todos os interiores de Pernambuco, onde não há grupo de apoio à adoção presencial. Então, nisso, gente, a gente tem a oportunidade, assim, de trabalhar muito de perto, não é, com as famílias adotivas, né? E muitas vezes, eu me pergunto, né, qual é o espaço que essa criança teve na vida deste casal? Né? Então, muitas vezes fica claro para mim que aquela criança não entrou na vida de determinado casal, e isso fica assim bastante frequente quando é um casal, gente, tá? É interessante isso, né? Me fica muito claro que aquela criança não entrou para ser filho, né? Ela entrou para suprir uma necessidade. Então, quando o Luiz fala, né, da necessidade do trabalho pessoal, essa é uma tecla que nós temos batido, né, muito frequentemente, muito insistentemente, né, eu penso que muitas vezes, na verdade, eu acho que todas as pessoas que se decidem, não é, a serem pais e mães, né, principalmente as pessoas que entram num projeto de adoção, deveriam fazer uma psicoterapia, justamente para entender as suas questões pessoais, né, gente? Porque antes de nós sermos pais, nós precisamos compreendermos a nós mesmos.
penso que essa pergunta, a adoção é uma necessidade ou um desejo? O meu filho vem para atender uma necessidade minha ou ele vem para ser filho? Eu acho que isso é uma pergunta que nós temos que responder antes de entrarmos na adoção, gente. Tá certo? Eu, como o Luiz falou, eu sou mais, assim, eu acho que eu trabalho muito com na linha de frente, né, pessoal, ouvindo as pessoas, encarando os problemas, né, então eu tenho realmente uma abordagem mais prática, né, mais da vida diária, né. Eu escuto coisas assim, participo também muito, né, de preparo de pretendentes, né, aqui a gente faz, Pernambuco eles são meio megalômanos no bom sentido, né, pessoal, todo estado faz preparo para adoção, aqui, por exemplo, em Recife, para vocês saberem, né, a intensidade disso, né, antes do casal encaminhar os seus documentos para habilitação, eles precisam, é uma necessidade, frequentar 4 reuniões do grupo de apoio à adoção, e eles só podem ir na vara, começar o processo de habilitação com 4 comprovantes de participação do GEA de Recife, é dureza aqui. E depois que eles estão no SNA, vejam só, depois que eles estão no SNA, eles precisam, é necessário, é necessidade, eles precisam frequentar, no mínimo, 4 reuniões do grupo de apoio à adoção até a chegada do filho. Imagina isso? Isso não é por acaso, né, gente? Não é por acaso, né? Então, há 2 anos atrás, foi feito aqui um trabalho muito intenso, foi um trabalho multidisciplinar, eu acho que é multidisciplinar, transdisciplinar, nem sei, né, com equipes interprofissionais das varas da infância de todo o estado. Eles analisaram todos os episódios de desistência, né, e devolução de adoções que aconteceram numa determinada época. Eu não lembro se foi 5 anos que eles pegaram todos os casos, né, para analisar o que houve. Né? Então, a conclusão que eles chegaram nessa análise, vou fazer bem sucinto, mas é interessante, gente, é que a grande maioria das desistências aconteceram simplesmente por falta de preparo dos pretendentes à adoção, tá? Então, foi a partir daí que nós começamos a articulação do GA virtual, né? Isso foi tudo uma demanda aqui da nossa coordenadoria da infância, fomos chamados, somos 11 grupos de apoio à adoção, né? A montar esse grupo de apoio à adoção virtual, a abraçar essa causa, né? E agora, muito intensamente, né, está se reforçando o preparo dos pretendentes, gente. Isso não é para penalizar os pretendentes, isso não é para castigar, não é para burocratizar. Tem tanta reclamação, gente, mas depois que a criança chega, os pretendentes já pais, né, compreendem como foi bom esse preparo, como eles têm uma trajetória mais tranquila, né, no processo de adaptação do filho à família, como eles têm uma facilidade maior de compreender todas aquelas crises do período de adaptação. Tá? Então, realmente, a chave é isso, gente. Penso que sim, todos deveríamos fazer, se não um trabalho terapêutico, mas refletir muito intensamente, né? O que será aquela adoção para mim? Eu, pretendente. Eu escuto coisas assim, gente, nessa minha trajetória de preparo para adoção, né? Também no núcleo de apoio do pós-adoção, que é o nosso NAPA. Escuto assim: se eu não for mãe, eu não vou me sentir mulher de verdade. Se eu não for mãe, eu não vou me sentir mulher de verdade. Isso é a fala de uma pessoa solteira, né? Ela não casou por não sei por que razão, né? E ela, não, quero ser mãe, eu preciso adotar, porque eu preciso adotar, eu preciso ser mãe, senão eu não serei uma mulher de verdade. Escuto coisas assim, não, porque meu marido e eu nem queríamos ter filhos. A gente estava pensando em fazer um doutorado no exterior e a gente já tinha tirado dos planos o projeto de filhos, mas a pressão da família é tão grande para nós termos filhos, todo mundo cobrando, os amigos todos com filhos, nossos irmãos têm muitos filhos e nós não temos, que nós decidimos ir para adoção, né? Então,
nós decidimos ir para adoção, tá? Nós vamos adotar, né? Outra coisa que eu escuto, pois é, eu já tenho quase 50 anos de idade, eu não casei, minha vida está muito insalubre, muito sem graça, não é? E eu agora me dei conta que eu estou ficando com mais idade e, de repente, eu vou estar sozinha. Eu preciso adotar. O nosso casamento, outra fala, o nosso casamento está tão chato, nós somos casados há 15 anos, mais ou menos. E a gente já fez tudo o que podia fazer, viajamos, fizemos muitas coisas legais, mas está chato. Eu acho que, se nós adotarmos, a criança vai trazer alegria para casa e o nosso casamento vai ficar legal. Outra fala, eu estou precisando fazer alguma coisa na minha vida para ajudar uma criança. Eu tive muitos benefícios na minha vida, eu tive muita sorte, eu fui muito abençoada com muitas coisas, e agora eu quero fazer alguma coisa por uma criança. Eu vou adotar. E essa última que eu vou dizer para você, gente, é terrível, né? Mas aconteceu, juro para vocês que é verdade. Né? Um casal que morava junto já há bastante tempo, né? Moravam juntos sem casamento, né? União estável, né? Para mim é tudo casamento, isso, com papel ou sem papel é casamento. Né? Estavam juntos já há uns 15 anos de idade, mais ou menos, né? E adotaram, o casal adotou, não é? E eu entrei na história deste casal quando eles começaram a ter problemas com a criança, né? Adotaram um menino de 7 anos de idade, e como toda criança que é adotada com essa idade, né? Houve alguma dificuldade no processo de adaptação, e assim uma dificuldade imensa do pai, né? Do suposto pai se envolver com o processo educativo do filho, né? E a mãe se queixava muito, o menino começou a apresentar sintomas, né? Ele, conclusão da história, caiu na minha clínica e eu começo a conversar com esse casal para entender a história, né? O que está acontecendo, né? E o que eu escutei, eu perguntei, por que vocês adotaram? Eu esqueci um detalhe, né? Esse rapaz, né? Suposto pai, vou chamar assim, isso era o segundo casamento, né, dessas pessoas, né, e este suposto pai tinha filhos biológicos num outro casamento, né, e essa moça, né, que quis adotar, né, ela me diz o seguinte, por que vocês quiseram adotar? Ela disse, não, é porque nós moramos juntos há tanto tempo e ele tem filhos de um outro casamento, né? E eu quis ter um filho, porque, afinal, o filho faz com que o homem tenha compromisso com a mulher. E foi isso que ela disse. Tá certo? Ela adotou o filho para que o filho fizesse o amálgama na relação, né, gente? Então, teriam mais outros exemplos, né? Mas esses são alguns exemplos onde nós podemos dizer com toda tranquilidade, essas crianças não vieram para ser filho. Essas crianças vieram para atender necessidades de pessoas. E isso é terrível, né, gente? Isso dá certo? Não, não dá certo. Tá certo? Porque desejar um filho é outra coisa. Quando nós nos abrimos para um processo de maternidade e paternidade, outros elementos psicológicos entram em questão. Tá? O filho necessidade, ele vem com aquela expectativa que aquele filho precisa atender. Eu lembro que uma vez nós estávamos numa reunião do GEARD, casualmente eu estava facilitando essa reunião, aí tinha uma senhora lá, que ela veio com aquele discurso, né, de que, pois é, eu já tenho quase 50 anos, e eu vou adotar, né, para que eu tenha uma companhia, que daqui a pouco eu vou estar sozinha, né, aí a sala toda, todos ficaram mudos, né, sem saber o que dizer, né, daí eu disse, olha, veja, lá em casa temos 5 filhos, né? Eu tenho 2 filhas biológicas, tá certo? Uma filha biológica minha mora nos Estados Unidos há 15 anos. A outra filha biológica mora no interior de Pernambuco. Os filhos adotivos, um mora numa outra cidade.
e a outra também, né? Se a gente tivesse a expectativa de ter companhia na velhice, não teria dado certo. Então, os filhos não podem ter este compromisso, tá? Será que é filho que você quer? Ou você está procurando uma dama de companhia, uma enfermeira, né? Ela me olhou assim com a cara, né? Mas ia na lata mesmo, né? Porque, veja, gente, é complicado, né? Então, os filhos da necessidade, gente, eles vêm, coitados, né? Com a malinha, né? Da expectativa que eles têm que atender para aquela família, né? Para aquele casal, né? Ou para aquela pessoa, né? Também pessoas solteiras muitas vezes passam por isso, né? Então, quando o filho é uma necessidade, quando o filho é um instrumento, na verdade, para suprir, para resolver uma necessidade, quando o filho é uma ferramenta, não é? Para que eu alcance determinada necessidade, e essa expectativa não pode ser atendida, que ele não consegue atender essa expectativa, evidentemente, né, que vão acontecer frustrações, que vão acontecer dificuldades, e também desistências. Com muita facilidade de existência. Porque, veja, logo, quando se tem essa expectativa errônea, a gente percebe que isso não dá certo. Né? Um processo educativo, não é, pessoal? Não sei se tem pessoas aqui que são pais, que estão aqui na plateia, não conheço vocês, né? Quem é pai, quem é mãe, sabe, né, pessoal? Isso é realmente uma escolha. Né? Tem que ser uma escolha pessoal. Quando nós decidimos ser pai e ser mãe, nós temos que entrar nesse projeto com disponibilidade afetiva, emocional, psicológica para aquela criança que vai chegar. Eu costumo dizer que ter filhos, e nem estou só falando aqui de adoção, não é? Ter filhos é ingressar numa grande aventura, né? Quando a gente vai para uma aventura, eu adoro aventuras, a gente se prepara, não é? A gente tenta, assim, descobrir como é o terreno, onde a gente vai, a rua, a gente pega o mapa, a gente vê onde é o restaurante, né, onde dá para dormir, leva um monte de ferramenta, lanterna e tal, né? Mas sempre tem alguma coisa lá que a gente não preveu, né? Então, o pneu furou, faltou não sei o quê, não tinha posto de gasolina, e sempre acontecem dificuldades quando a gente entra numa aventura. Na verdade, são essas dificuldades, não é, pessoal, que dão o sabor da aventura. São essas dificuldades que a gente vai resolver, evidentemente, que depois a gente vai contar, né, quando a gente voltou da aventura, né? Quanto mais difícil a aventura, parece que mais atraente ela é, né? Então, sermos pais, gente, é também uma aventura, tá? E eu tenho que estar preparada. Evidentemente, eu tenho que me preparar o máximo possível, como vocês estão fazendo. Mas sempre haverão questões que a gente não abordou, uma reunião que você faltou, né? Cada filho é diferente, o Luiz falou muito bem, cada filho é uma pessoa, nós temos 5, cada um é absolutamente diferente do outro, gente. Né? Então, nós temos que estar prontos para essa trajetória. Né? Então, se nós não temos realmente no nosso projeto pessoal um desejo de filho, é muito provável, né, que a coisa não vai dar certo. Ou vai trazer muita dor, muita frustração, né, para vocês pretendentes e também para aquela criança que não merece ser tratada, né, como uma ferramenta, como um instrumento, né, gente? Ela precisa de pais, porque a adoção é um direito dela, a gente tem que lembrar isso. A adoção é um instituto que foi instituído para que as crianças que não podem permanecer na sua família de origem tenham oportunidade de ter resgatado seu direito a filho, né, o seu status de filho. É só através da adoção. Então, eles precisam de pais maduros, pais preparados, pais conscientes, né? Eu gosto dessa palavra, conscientes, pais que tenham a possibilidade de adotá-los e também a sua história, porque todos eles vêm com uma história, né, gente? Nós não podemos iludir-nos. Eu vou adotar bebê porque bebê não tem história. Tem.
tá certo? Tem psicólogas aqui, né? Se eu estiver falando alguma besteira, vocês me corrijam. Os 9 meses de útero, gente, os 9 meses de útero é uma história imensa, tá certo? São 9 meses que aquela criança convive com a genitora, que ela tem inscrições psicológicas, que ela sente, ela percebe rejeição, um monte de coisa, né? Então, ela vem com história, né? Talvez ela não lembre da história uterina, mas ela tem percepções, ela tem inscrições e muitas coisas na vida extrauterina, vão acontecer gatilhos que nem ela sabe por que ela reagiu daquela maneira. Eu atendo crianças no meu consultório, né, gente? Muitas crianças. Luiz não está mais querendo atender crianças, que dá muito trabalho, ele cansa muito, né? Então, eu estou com o consultório cheio, né, tentando atender a demanda, né, gente? São muitas crianças. Muitas vezes, eu tenho que viajar para dentro do útero das minhas mães lá, né, para entender aquela criança, para entender o que acontece com ela. Por que ela tem esse sentimento tão grande de rejeição? Por que a autoestima dela é tão baixa? Eu não consigo encontrar na vida dela, no cotidiano dela, na vida familiar, razão para determinado comportamento. Tenho que viajar para dentro do útero para descobrir. Né? E a mãe me diz lá, olha, eu não estou nem falando de adoção, gente. Né? Às vezes é uma criança que chora demais, né? Chora demais. E eu pergunto à mãe, ela diz, eu não sei, eu pergunto, aconteceu alguma coisa, como é que foi a tua gravidez? Ah, doutora, foi horrível. O que houve? Não, na minha gravidez, meu pai faleceu, teve muito doente, eu chorei demais na minha gravidez. O bebê dela veio chorão. Não é por acaso, né, gente? Então, uma criança muito emotiva, né, muito sensível, ele viveu isso com a mãe. Então, todos os filhos, gente, que vêm por adoção, os biológicos também, tá? Deixa eu falar isso, tá? Que os biológicos que a gente tem na barriga, eu tive 2, tá? Quando nasce, eles também vêm com a história uterina. A minha segunda filha, eu estava trabalhando numa empresa e essa empresa passou por um processo de falência. Eu estava num departamento muito crítico na época, né? Era o departamento financeiro, eu me estressei muito. Eu estava grávida dela há 7 meses, quase abortei de tanta preocupação, né? E a minha filha, ela nasceu extremamente ansiosa, agitada, claro que depois isso vai diluindo, né, gente? Mas me deu um trabalhinho no começo. Né, com a agitação dela, né, com dificuldades no sono, mas toda a agitação que eu passei na minha gravidez, ela também passou, né, ela também passou junto comigo, tá, gente? Então, o filho não pode ser uma necessidade jamais, por favor. O filho tem que ser um desejo, tem que ser fruto de um desejo genuíno, legítimo de paternidade e maternidade. Se eu quero ser pai, se eu quero ser mãe, gente, eu vou em frente. Eu vou resolver os problemas que aparecem, porque vão ter problemas, né? Eu vou me preparar para que eu possa enfrentar os desafios da história daquela criança. Eu tenho que saber a história daquela criança o máximo possível. Sempre recomendo isso. Se vocês adotam uma criança maior, e mesmo um bebê, procurem saber o máximo possível de informações sobre a história da criança. Porque isso vai ajudar no entendimento das questões que a criança traz quando ela está conosco. Né? Então, muitas vezes as crianças têm muita ansiedade, medos, né? Vem com sexualidade muito aguçada, mente muito, furtos, né? Autoestima super baixa, né? Tudo isso são ingredientes, né, gente? Não é para assustar ninguém aqui. Uma vez me chamaram de terrorista aqui, já pensou? Mas, veja, eu não quero, assim, decepcionar ninguém, né, gente? Mas a gente não pode romantizar, tá? Tipo aquela coisa assim... Suzana casou com o doutor Luiz, que sortuda ela é. Eu sou sortuda mesmo, eu acho que eu sou, né? Eu não sei por que ele foi lá no Rio Grande do Sul, me achou, né? E me trouxe para cá. Tem tanta mulher linda aqui em Pernambuco, escolheu eu, uma alemoa lá de Novo Hamburgo, né? Sou sortuda. Bom, ela casou com o doutor Luiz, são felizes para sempre. Sim, nós somos felizes. Mas, gente, é um trabalho
Ser feliz para sempre dá muito trabalho. Quem é casado aí sabe, né, gente? Então, isso não é no livro de história, e viveram felizes para sempre. Não, para sempre é longe, é muitas coisas acontecem na nossa história. Estamos vivendo agora uma história de doenças, né? Ele nem falou disso, né? De crises financeiras, né? Quem não teve durante a pandemia, nós também tivemos, né? Então, tivemos muitas fases com filhos, sempre tem um filho, quando tem 5, né, gente? Sempre algum está com uma dificuldade. O que os pais fazem? Evidentemente, né? Acolher os filhos, né? Então, tivemos muitas dificuldades. Evidentemente que a gente tem maturidade, graças a Deus, né? Ama esses filhos com todas as forças do nosso coração, e nós estamos sempre ajudando, né? Então, hoje há pouco mês, estava falando com a nossa neta mais velha, e Suzana, isso é normal? Luizinho, né? O nosso bisneto chama Luiz Schettini, vejam só, é uma figurinha ele. E ela disse, isso é normal, né? Então, já estou acompanhando o bisneto, né? E neto, né? Então, isso é muito lindo, né, gente? Mas é um trabalho, gente. Todos os relacionamentos dão trabalho. Uma vez eu vi uma tirinha no Instagram, eu até repostei essa tirinha, que eu achei o máximo. Um casal de velhinha, até podia ser eu e Luiz, caminhando, a velhinha enganchada no braço do velhinho, e uma pessoa perguntou para eles, quanto tempo vocês estão casados? Aí ela falou, 65 anos. Aí perguntaram para ela, como é que vocês conseguiram ficar casados 65 anos? Aí a velhinha respondeu, veja, é que no nosso tempo nós consertávamos as coisas estragadas. Achei o máximo. É isso mesmo, gente. A gente não pode fugir no primeiro problema. Então, eu vejo no nosso núcleo de apoio no pós-adoção, é incrível, né? Eu falei para vocês a intensidade, né? Que é aqui o preparo para adoção, né? Eles são obrigados a participar, não tem choro nem vela, tem que participar. Aí, depois da adoção, eles vêm para o núcleo de apoio no pós-adoção. Às vezes eu escuto as dificuldades, meu Deus do céu, parece que o pessoal fica com uma amnésia depois que chega o filho, acontece uma amnésia geral, e não lembro mais de nada, que também é normal, né, gente? Então, a gente pode estar muito bem preparado, né, na hora falar coisa bem feia, mas fala no Rio Grande do Sul isso, tá? Na hora do pega para capar, ninguém lembra nada, né? O desespero bate, né? E eu, às vezes, eu pergunto assim, lembre que a gente falou isso lá no preparo. Suzana, mas eu me esqueci. É que eu fico tão estressada, e na hora H eu me esqueço de tudo isso. Por favor, me ajude. Pronto, vamos lá, tudo de novo. Por isso que é importante o pós-adoção, né, gente? Haverão problemas, sim, tá? Então, a gente não pode romantizar. Não pode. A gente tem que entender que é um processo educativo, que é muito difícil, não é, Suzana? Não é difícil. Não é questão de difícil ou fácil. A questão gente, é trabalhoso, tá? Educar filhos, criar filhos é muito trabalhoso. O que dá menos trabalho? Filho pequeno ou filho grande? Todos dão trabalho, tá? São trabalhos diferentes, né? Se você tem um filho pequeno, bebê, você vai estar 24 horas, pelo menos pelos 3 meses, atendendo esse bebê, né? Você vai ter que se acostumar a ele a você, né? Se você adota uma criança de 2 anos de idade, ela vai chorar um monte no começo, porque ela vai estranhar você, ela já tem uma noção de mudança de espaço e de cuidadores. Toda a idade dá trabalho, gente, e nós temos que estar prontos para isso. Então, o filho não pode ser uma necessidade. Imagina aquele casal, não, a gente vai adotar um filho e o nosso perfil é de 0 a 3 anos de idade. Aí chega aquela criança com 2 anos de idade, né? E o casal queria aquela criança para trazer alegria para casa. E a criança só chora. Só chora, faz birra. Né? Toda criança, né, dos 2 anos, né, até os 5, mais ou menos, considerando que a criança que vem por adoção, ela vem
praticamente sempre, né, quase sempre com regressões psicológicas, né, ela tem cronologicamente 5 anos, mas psicologicamente, porque não teve estímulo, não teve afeto, ela vem com 2, 3. Então, fazem muita birra no começo, né, muitos testes, muitas oposições, você não é minha mãe, eu não quero você para mãe, eu quero a outra mãe, e assim vai, né, gente? Então, o filho necessidade passa a ser um pesadelo. Então, não pode ser filho por necessidade, não façam isso. Tá? Resolvam as suas questões pessoais. Se você não se sente mulher de verdade, por favor. Então, não façam isso, gente. O filho jamais pode ser uma necessidade, não pode. Ele precisa vir como legítimo, genuíno desejo de filho, tá certo? Se vocês têm essa ideia, eu tem que fazer uma terapia, vamos refletir enquanto casal, qual é o espaço na nossa vida que essa criança vai ter. Eu vejo muitas pessoas adotando, depois não tem tempo para brincar com a criança, depois coloca a criança no integral o dia inteiro, porque não tem tempo para ficar com ela, contrata uma babá para cuidar da criança, porque não tem tempo, não gozam a licença maternidade, porque não podem deixar o emprego, tem medo de perder o emprego, não pode, gente. Tá? Eu fui uma que lutei muito para que todas as mães adotivas tivessem direito à licença maternidade, porque isso é um direito da criança, é necessário para a construção dos vínculos. Vínculos não se constroem automaticamente, é no dia a dia da convivência, tá certo? As crianças levam tempo para fazer esse vínculo. Mas ela já saiu da instituição e chamou de pai e mãe. Isso não é nada, gente. Esse pai e mãe, quando sai da instituição, é a mesma coisa que falar José e Maria, porque não tem ainda o sentimento de pai e de mãe, gente. Às vezes levam meio ano ou 1 ano para chamar de pai e de mãe. Então, isso não pode ser uma preocupação da gente, tá? Então, não pode ser filho para suprir necessidade, nem resolver problemas existenciais, nem companhia na velhice. São todas aquelas motivações, que a gente fala que são as motivações inadequadas. As motivações inadequadas são o filho necessidade. Eu preciso um filho para provar que eu sou uma boa pessoa. Coitado daquele filho. Que ele tem que carregar essa cruz a vida inteira de ser um menino maravilhoso, extremamente agradecido, pelo que os pais fizeram. Qual é o filho que é agradecido? Muito complicado, né, gente? Às vezes são, às vezes não. A gente não pode ter essa expectativa. Então, o que nos move, o que deve nos mover, gente, é este amor incondicional, Eu vou terminar agora, eu podia falar até amanhã de manhã, mas é este amor incondicional que tem que estar presente no nosso projeto de adoção, Eu tenho um mantra que eu vou dizer para vocês também, que eu ando espalhando por aí, que adotar, gente, é investir no amor incondicional. Amor incondicional é aquele amor daquela velhinha que ela disse lá, no meu tempo a gente consertava as coisas que estragavam. Então, o amor incondicional, ele vai procurar solução para os problemas, ele não desaparece na primeira dificuldade, tá? Então, a adoção precisa estar fundamentada neste amor incondicional. Então, adotar é investir no amor incondicional, é insistir, é persistir, é resistir, é jamais desistir. Quem desiste, gente, não se tornou pai. Aquelas pessoas que desistem no meio da história, do processo, aquela criança nunca foi filho e você nunca foi pai ou mãe. Tá bom? Seguimos em frente. Tem muita coisa para dizer ainda, gente, mas o relógio aqui não está muito colaborando. E a gente está amando, Pelo menos eu estou aqui querendo que esse tempo parasse um pouquinho de correr. E, Suzana, assim, eu fiquei pensando, A gente já se frustra tanto conosco, Quantas vezes eu me pego pensando assim, por que eu agi desse jeito, Por que eu não... Imagina desejar isso do outro, Que o outro não nos frustre, Exatamente. Então, olha a expectativa, de que eu, como mãe, por exemplo, me pego muitas vezes fazendo coisas. Por que eu reproduzi isso de algo que eu não queria reproduzir, que veio lá da mãe, lá da avó, e que eu dizia que não ia fazer e agora me vejo fazendo, E
como é que eu vou fazer com que o outro tenha algo tão diferente para me oferecer e às vezes esse outro é tão imaturo, né, tanto fisicamente quanto emocionalmente, né? E até enquanto vocês vão formulando as perguntas, pessoal, vocês podem levantar a mãozinha, podem abrir o microfone, se quiserem colocar ali no chat também. Eu vou pegar um trecho, uma citaçãozinha do Dr. Luiz, que eu acho muito interessante para esse momento, que ele escreve assim, me dá a palavra, Dr. Luiz, decidir ter um filho é muito mais do que decidir-se pela procriação. É dispor-se à criação de uma pessoa com tudo, o que representa a sua individualidade, mesmo que nos desagrade e destrua parte dos nossos sonhos. Olha, é isso mesmo. Não tem, é isso Fui mesmo. eu quem disse isso, né? Eu não mudei de ideia. Pelo contrário, cada dia eu vejo que isso é mais real. Deixa eu só acrescentar uma questão aí que pode ajudar um pouquinho a amenizar essa descrição que eu fiz. Se a gente adota filhos para construir uma relação familiar, vamos dizer assim, onde reine a felicidade. Aliás, essa questão da felicidade, ultimamente, tem sido muito trabalhada aqui. A felicidade não é uma coisa que a gente construa como um estado permanente de vida. A felicidade é como se ela fosse nos apresentada como gotas. Nós vivemos momentos felizes e não um estado sistemático completo de felicidade, por uma razão muito simples. Porque, se fosse assim, a gente conquistasse um estado de felicidade, nós não teríamos nada mais a conquistar na vida. Então, a felicidade, como as pessoas imaginam, ela não existe dessa forma, mas ela pode ser frequente, ela pode ser sistemática, sendo que há momentos de infelicidade até para a gente entender o que é a felicidade. Então, quando a gente adota um filho e ele não preenche a expectativa na totalidade do nosso desejo, não é? Isso não é estranho. Nós temos que nos preparar para essas circunstâncias. Né? Aí é que a ênfase deve estar muito firme na construção de um vínculo afetivo, porque podem aparecer situações que nos desagradem, mas não abalam o vínculo afetivo. A coisa é mais ou menos por aí. Não posso falar muito, porque senão chegaremos toda madrugada. E aí, pessoal, o que vocês têm de dúvidas, né, que gostariam de falar? Eu assustei todo mundo, viu? Sou terrorista mesmo. Mas é um choque de realidade, né, Suzana? Que acho que é importante mesmo trazer. A gente gosta muito também de falar que a gente não romantiza, né? Porque a realidade vai vir, né? E aí vão dizer, não falaram, né? Não fui orientada, que seria assim. E eu também, por exemplo. A boa notícia, não é, pessoal, é que tudo é possível, tudo é contornável, tá? Tudo é resolvível. Para todos os problemas existem as soluções. O que seriam das soluções se não houvessem os problemas, né, gente? Então, a gente, quando vai encaminhar-se a um processo, a um projeto de adoção, né, de filiação também, muito, assim, em geral, quando nós nos tornamos pais adotivos, nós não temos outros filhos, né? Então, nós estamos nos inaugurando enquanto pais. Então, é muito normal nós termos dúvidas, né? Termos medos, ansiedades, não é? Então, é aquela criança que vai tirar de nós, né?
a nossa possibilidade, né, de sermos pais e mães, são eles que nos inauguram, e muitas vezes, quando eles chegam, nós começamos a descobrir sobre nós coisas que nem a gente sabia. Então, nós temos que estar abertos, né, gente, para o aprendizado. Então, o que a gente às vezes vê, né? Quando o filho chega, as pessoas somem do grupo. Não sumam, permaneçam no grupo, porque é o grupo que vai dar suporte, que vai dar orientações, que vai ensinar as estratégias adequadas para vocês enfrentarem os problemas. É normal ter dúvidas, então não tem que ter vergonha das dúvidas, gente. Eu tento falar isso sempre. Eu tive tanta dúvida. Quando eu fiquei mãe de primeira vez, eu quase enlouqueci o coitado do pediatra da minha filha. Eu tinha uma dúvida de 3 em 3 horas. Né? Chegou num momento, eu disse, ai meu Deus, já estou com dúvida de novo, já estou com vergonha de telefonar para o pediatra. Naquela época nem podia mandar o WhatsApp, né? Tinha que telefonar mesmo, na cara, né? Aí de repente eu me dei conta, quem mandou de ser pediatra? Tome telefonar, muito telefonema. Mas isso, gente, foi só assim, o primeiro mês. Daqui a pouco eu percebi, poxa, nem tenho mais tantas dúvidas. É que eu fui aprendendo, né? Nós vamos aprendendo a lidar. Não é que as coisas desaparecem, é que nós vamos nos sentindo mais seguros, nós vamos aprendendo a lidar com as demandas. E vai. Então, a gente tem que enfrentar esses primeiros tempos do processo de adaptação. Né? Não dá para correr, sabe, na primeira dificuldade. Eu, às vezes, escuto assim, não, eu tenho tanto amor para dar e esse filho demora tanto. Por que demora tanto? Com tanto amor dentro do meu peito. A mesma pessoa que tem esse tanto de amor, quando chega o filho, 2 semanas depois, ai, Suzana, eu sabia que era trabalho, mas tanto trabalho. Quem é que disse para você que não era trabalho? E aí, às vezes, eu fico com vontade de perguntar, menina, cadê o tanto amor que você tinha, que você me disse que tinha para dar? Já acabou? Eu não digo, claro, né? Mas eu fico pensando, né? A pessoa tinha tanto amor para dar, cadê o amor? Já acabou? Eu penso, né? Então, não é esse amor de filme, né, gente, que a gente quer. É aquele amor, né, que está lá, né, que a gente usa, que é necessário, né, na dificuldade. Né? É ali que a gente vai provar o amor. Né? A gente vai provar o amor de verdade na convivência, no dia a dia. Né? É por aí. Na consistência, né? Exatamente. Sentir essa consistência desse amor, e não algo que vai perdendo, assim, né? Que a criança já vai sentindo que, estou perdendo de novo, né? Na peneira, exatamente. Né? Tá escorrendo entre as mãos já de novo, né? Esse vínculo. Porque é a partir dos pais, gente, isso é uma coisa que a gente tem que entender, é a partir da relação com seus pais que ela vai se organizar. Se nós conseguimos passar esse primeiro tempo, né, com tranquilidade, a minha palavra favorita, aliás, nem falei tanto hoje. Eu acho que tem que ser tranquilidade, né? Tranquilidade também nos desafios, entendendo que eles fazem parte, né? Que eles fazem parte do processo, né? Quando ela está, digamos, desafiando, dizendo que você não é mãe, eu não tenho que me sobressaltar com isso, eu tenho que estar preparado para essas coisas. Então, com tranquilidade, a gente atravessa todas as fases. E a criança percebe, se você está tranquilo, ela vai estar tranquila. Se você se sente segura, ela vai estar segura, né? Ela vai se sentir protegida, né? Então, se eu tenho amor para dar, ela vai aprender o amor, porque até então ela não sabe o que é amor, gente. Então, a gente não pode esperar que a criança venha para nós já com PhD em amor. Ela não sabe nada de amor, não sabe nada de família, não sabe o que é um pai, não sabe o que é uma mãe, não sabe nada. Ela vai aprender tudo com a gente, tá certo? É tudo um processo gradativo, né, que vai acontecendo, né? Eu costumo dizer assim, não dá para apressar o rio. Né? O rio segue o seu curso, né? O processo de adaptação à família também é assim, é uma coisa depois da outra. Às vezes eu vejo as crianças chegando, né, e os pais tão ansiosos com aquela dificuldade de escola, né? A escola sempre é um grande gancho, né, de dificuldade, que eles vêm com dificuldades mesmo, né, não sabem, muitas vezes já têm 12 anos de idade, ainda não estão alfabetizados, os pais ficam muito nervosos e tome colocar no reforço, e coloca no pulmão e faz isso. Eu disse, pelo amor de Deus, não faço não, deixe numa escola pequena, parecida com aquela onde eles estavam, não overdose de escola, não. Vai perder o ano, não tem importância. Ano que vem ela recupera. Num primeiro momento, ela precisa trabalhar os vínculos.
Ela precisa trabalhar os vínculos com vocês, ela precisa aprender a ser filho, e vocês têm que aprender a ser pais. Acolham aquela criança com a sua escola, com a sua história, do jeito que ela vem. Dediquem-se a acolhê-la, a entendê-la, a compreendê-la. E o resto vem gradativamente. Não precisa ser tudo de uma vez, mas há uma ansiedade assim de provar que eu sou um bom pai, uma boa mãe. Aí ele chega no grupo dizendo assim: ela chegou para nós, ela só tirava 3 e 5, já está tirando 10. Eu fico pensando em, coitada da criança, o que vocês fizeram com ela? Para ela tirar 10 em 3 meses. Eu morro de pena das crianças. Não falo, né? Mas eu fico pensando, meu Deus, o que fizeram com o coitadinho? Então não E a pode, melhor né? escola para quem, né? Exatamente. Surgiu uma pergunta da Ana Lu. Podemos pensar também que o nosso desejo pessoal pode estar envolvido num desejo social? Sim. Concordo. Podemos pensar. Aliás, a gente pode pensar qualquer coisa, né? Ninguém deve ter medo de pensar. Quantas vezes a gente pensa em coisas que não concorda com elas, que a nossa consciência rebate, mas a função mental leva a gente a pensar em coisas. Uma coisa é pensar e outra coisa é acolher o pensamento. Mas há uma relação, sim. Nós não podemos nos desvincular totalmente do social. Não podemos. Nós vivemos uma espécie de simbiose, de relação que não se desfaz, mas ela pode tomar configurações diferentes. Me chama muito a atenção a questão de que muitos conteúdos individuais, conteúdos em termos de informação, de conduta, de comportamento, estão, assim, abrigados em formas inadequadas. E então perde-se o valor e perde-se a sua consequência boa. Nós nos preocupamos muito com os conteúdos, aliás, os mais idosos, nós vimos muito isso, não é? Que se dizia assim, o que importa é o conteúdo, a forma é secundária. Não. A forma é tão importante quanto o conteúdo. O que se dá é tão importante quanto a forma pela qual se dá qualquer coisa. Então, quando a gente fala de limites, por exemplo, a gente dá os limites às crianças, ninguém gosta de limite, nem o adulto gosta. Então, se a gente encontrar a forma adequada, a exposição daquelas normas de limite, as pessoas que estão precisando recebê-los, então a gente tem muito mais resultado. Nós pecamos muito pela forma e talvez menos pelo conteúdo. A forma facilita, a forma constrói um caminho para que o outro considere o conteúdo que a gente está apresentando. Então, há uma relação, sim, entre esse desejo individual e o social. Nós temos um desejo individual que, às vezes, colide com o social e vice-versa. E aí nós temos que fazer nossas escolhas, né? Isso é um tema que demandaria a gente mexer em umas coisas anteriores para poder chegar ao finalmente aqui. Mas fica apenas a mexida aqui no fundo do lago e o que chegar à superfície a gente vai tentando resolver. Eu penso que pode haver um entrelaçamento, né, gente? Mas é preciso cuidado, nós não podemos deixar misturar, né, as duas coisas. Eu penso que nós não devemos adotar por causa de um desejo social, por causa de uma demanda social, né? Isso é eu acho que foi um dos exemplos que eu dei, né? Tipo assim, e aí, desse mato não sai coelho? Como é? Quando é que vem os filhos, né? Que é a cobrança do social. O social é também a nossa família, né? Eu vejo isso muitas vezes, acho cruel o que fazem. Depois que a pessoa casa, eles não têm projeto de filho no primeiro momento e fica a torcida, né, em volta, cobrando o filho. Não pode, né? Mesmo que cobrem, né? Eu acho que a gente não pode se deixar levar por essa demanda, né? Nós temos que entrar
no projeto de filiação quando nós estamos preparados, ou não entrar, se nós não quisermos. Não necessariamente temos que ser pais ou mães. Tem pessoas que não querem, elas se realizam de outras formas, né? Não necessariamente a filiação é uma necessidade, né, geral, né? As pessoas são pais e mães quando realmente estão prontas para isso e desejam, né? Eu acho uma temeridade, né, uma tristeza geral quando os filhos chegam e os pais não estavam prontos, né? A gente vê muito disso, né, no contemporâneo. Ótimo. Mas alguém tem, a Noad ali comentou, né, que realmente, como a Suzana comentou, Pernambuco, eles precisam comprovar a participação nas reuniões, então temos gente aí de Pernambuco participando com vocês. Tem de São Paulo, que eu vi também, portal, tá, daí eles estão pedindo a declaração, daí a gente providencia, pode deixar. Poxa, Mas eles me alguém, escutam gente, tanto por aqui, eles me escutam tanto por aqui e ainda foram me escutar em Santa Catarina, né? Então não sou tão terrorista assim. são seguidores assíduos, viu só? Mais alguém? É isso? Acho que todo mundo fica. Aqui tem um termo, já que a Suzana trouxe um termo do Rio Grande do Sul. Não sei se esse é um termo daqui, mas a gente ficou meio embasbacado assim com vocês. E a gente não dá para entrar na fala de vocês. A gente vai deixando vocês falarem o Rio segue fluentemente, né? Muito obrigada, né? A gente do GEAFA agradece, já é o segundo encontro que a gente tem o prazer de ouvi-los, né, e a gente agradece porque nesses momentos, né, doutor Luiz, assim, as fronteiras, elas se rompem, né, agora quem sabe na próxima vocês estejam em Florianópolis com a gente presencialmente para fazer aquela reunião presencial, né, mas nesses momentos, assim, que a gente tem a oportunidade do online estar a nosso favor, de ouvir vocês com toda, né, essa maestria. Desculpa, Suzana, mas a gente vai idolatrar vocês. Agradecer ao Matheus também, né, por ter cedido o pai e a mãe para ficar aqui com a gente nesse domingo à noite, comer uma pizza dele, mas está tudo certo agora. O então, prazer gente. É nosso, gente. O prazer é nosso, a adoção para nós realmente é assim, sabe? Isso não é demagogia, né? A adoção para nós realmente é missão de vida, né? Então, nós vivemos a adoção, a nossa família é fundamentada na adoção, né? A gente tem adoção para todos os cantos, né? Eu tenho até aqui uma adoção cultural, né? Me disseram que eu não sou mais gaúcha, agora eu sou pernambucha. Já pensou? E que a adoção é irrevogável, que nunca mais eu posso voltar para o Rio Grande do Sul. Já pensou isso? Sim, foi adotada. Realmente, eu acho maravilhoso essa possibilidade, né, que a gente teve, né, em cima de uma desgraça, né, que foi a pandemia, né, mas vejam que é também nas crises que nós crescemos, né, gente? Então, a gente tem que entender isso, né? A pandemia nos ensinou que nós podemos fazer essas coisas virtualmente, né? E isso foi muito bom, né? Assim como eu vou para o Sul, né? Tem pessoas do Sul que vêm para o Nordeste, essa troca de informações, né? Essa troca de pensamentos, né? A gente pode ter 4, 5 pessoas falando sobre a mesma coisa, são abordagens diferentes. Então, é muito bacana isso, né? Eu penso que houve um nivelamento, né, da informação, do conhecimento, né, de sul a norte, né? Então, isso é maravilhoso, né? Eu penso que isso a gente não vai perder e não deve, né? Então, tem coisas que vão se manter, né? Jamais pensamos que nós faríamos atendimentos clínicos online, né? O Luiz cantou assim, não, eu não vou não, comecei primeiro, né? Aí ele olhou para mim, não vou conseguir não, tá rindo agora. Hoje ele foi a mola propulsora do Luiz, então. Hoje ele tem clientes em São Paulo, tem clientes na Inglaterra, né? Abriu esse leque, né? Eu também tenho, né? Também sou chique, tenho um cliente na Escócia, tenho um cliente eu tenho cliente em Florianópolis, viu? Em Mairiporã, em São Paulo, né? E pronto, né? Sim, em geral, são famílias que nos encontram pela internet e hoje é possível, né? Então, por que não, né, gente?
a tecnologia está aí, né, para a gente usufruí-la, né, para o bem. Com certeza. É isso, não sei se mais alguém do GEAFA gostaria de falar, da diretoria. Também gostaria de pedir para aqueles que estão, né, são os pretendentes que colocam, principalmente os pretendentes, mas todos, né, de uma forma geral, que não colocaram os seus nomes na lista, a gente utiliza o chat como lista de presença para confirmação dos atendimentos, para confirmação das reuniões, né, então peço que vocês coloquem ali o nome e a comarca, né, nome completo e comarca, e a gente sempre também, ao final, a gente faz uma foto, né, já que a gente não pode fazer presencialmente, a gente faz uma foto das nossas telinhas para registrar esse momento de reunião. Então, gente, muito obrigada. Nós aguardamos vocês no primeiro domingo do mês de agosto, né, para iniciarmos, então, uma outra reunião, darmos continuidade. Mais uma vez, Suzana, doutor Luiz, agradecimento do nosso coração para vocês, né, por essa dedicação a esses momentos de domingo à noite conosco. Sempre muito bom tê-los aqui, tá? E obrigada a todos também pela presença, né, na reunião, e até a próxima. Obrigado a todos, uma boa semana. Obrigado, Suzana, doutor Luiz, foi sensacional. Obrigado. Foi, mesmo. sempre. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigada. Beijo, boa noite. Tchau. Tchau, tchau.